Mais um SouzoCast, e hoje um cenário novo, um ambiente novo, porque pessoas especiais estão aqui hoje também para poder fazer parte desse entretenimento até na sua casa. Não deixe de seguir esse canal, não deixe de colocar o like lá, a notificação. Você vai seguir o canal da Souzo Church e vai seguir também o meu convidado especial, que não é qualquer pessoa. É a pessoa que me ordenou ao ministério, é a pessoa que me ensinou a edificação da igreja, é a pessoa que me conduziu ali ao chamado pastoral, né? Estamos aqui hoje, temos a honra, a grande honra, de receber aqui no SouzoCast meu amado pastor Azemar Freitas. Seja muito bem-vindo em Terras Mineiras. Amém. Seja bem-vindo aqui no SouzoCast. E eu quero extrair mais do que eu já extraí do senhor ao longo da minha jornada, da minha caminhada, porque o senhor tem para dar. E eu creio que quanto mais o senhor compartilha, mais pessoas são edificadas. E você, fique conectado aí. Comece a seguir nas redes sociais. E hoje nós vamos avançar num tema, né? A missão e o missionário e a plantação. Uau, nós vamos crescer nesse assunto aí, a missão e o missionário, de levar a palavra de Deus a outros continentes. Seja bem-vindo, pastor Azemar. Muito obrigado, pastor Alex, obrigado a todos que acompanham aqui o SouzoCast. Eu quero dizer que é a minha primeira vez em um ambiente como esse. Eu estou muito honrado em ter essa primícia com você, que é um querido irmão, e também aqui na minha cidade natal, né? Belo Horizonte. Eu sou mineiro de coração, de nascimento. Glória a Deus. E aqui pastoreei por 17 anos e fui muito feliz até então o Senhor nos enviar para Moçambique e depois agora a África do Sul. Muito obrigado. Eu estou aqui à disposição dos irmãos para poder abençoar você. Que bênção, pastor Azemar. Muito bom estar com o senhor aqui. E olha, o pastor Azemar, para você que está nos acompanhando, ele é pastor, ele é pai, ele é professor, ele é supervisor, ele é administrador de empresa. Esse homem ele tem multitarefa, plantou mais de 50 igrejas no estado de Minas Gerais, qual eu fiz parte de muitas delas, junto com o senhor, plantou igrejas na África. Eu queria falar um pouco dessa transição, pastor Azemar. Sim. Do seu chamado para a África. Quero começar com essa... Eu sei que não é de agora, não é dessa geração do tempo que eu andei com o senhor, é de juventude. O senhor tem um chamado para a África. Eu lembro que um dia, né, numa conferência nossa na Videira, em Belo Horizonte, do qual eu fiz parte, me orgulho de ter feito parte disso, uma unção tomou lá um ambiente, e naquele dia, eu acho que foi em 2014, uma palavra veio de um enviado de Deus, e aí realmente o coração começou explodiu mais e mais. E aí eu fui conhecer esse chamado do coração do senhor. Mas como é que foi isso com o senhor? Foi assim, pastor Alex. Por sinal, ontem, dia 28/11, fez 30 anos que o Senhor me alcançou. Uau! 28/11/95. O Senhor me alcançou e em 97, 95, então, o Senhor me alcançou, eu me batizei. E em 97 eu fui chamado por Deus ao ministério missionário através de um sonho. Foi simples, eu consigo me lembrar. Hoje fui dormir e eu, então, em sonho, me vi numa savana africana. Uau! E nessa savana, eu reconheci que era uma savana porque é típico, uma vegetação típica da África, né? Eu entrei num grande prédio de uma igreja e o Espírito Santo falou: essa igreja é sua, você é o pastor dessa igreja. Mas era um complexo, era um grande prédio, mas também tinha escola, tinha banco. Uau. Tinha... Essa visão não se cumpriu ainda na sua totalidade, né? De Jesus. Eu estou em construção ainda. E aí, quando eu acordei daquilo, eu era um novo convertido, né? Mas eu comecei a sentir essa chamada missionária para a África. Desde então, eu comecei a me envolver em atividades missionárias. Todas as vezes que tinha um congresso missionário, eu participava. Eu trabalhava com meu pai na empresa da família e eu comecei a investir em missões. Me lembro de um missionário da Luz para os Povos, que eu comecei a investir, a abençoá-lo financeiramente. Então eu ia até a casa dele, levava ofertas. Todas as vezes na nossa igreja local, naquela época eu me converti em Goiânia, no Monte da Santidade, não tinha uma visão missionária completa. Mas missionários vinham pregar. Quando eles vinham, eu estava lá. Uau. Então comecei a me envolver com as atividades missionárias da igreja local e esse chamado foi crescendo e se desenvolvendo. Até que em 2000 eu
fui direcionado para estar na videira. E aí eu falei com o pastor Aloysio: pastor, não investe muito em mim aqui não, porque eu tenho um chamado missionário, eu vou para a África. Aí ele olhou e falou assim... 2000. Em 2000. Ele falou: você vai mais rápido que você imagina. Eu falei: gente, esse homem é um homem sério, ele não pode estar brincando comigo. Aí eu, então, guardei aquele chamada no coração e em conversa com o meu pastor naquela ocasião, o pastor Naor, ele falou: Zé Mar, você precisa se consumir em toda etapa. Eu falei: que é isso, pastor? Se essa etapa é aqui, você tem que cumprir toda essa etapa. Eu peguei então os mapas que eu tinha das cruzadas na África, fotos, etc. Coloquei numa caixinha e guardei. Eu falei: essa ainda não é a etapa. Não chegou essa estação. Não chegou. Eu vou me consumir aqui nessa etapa que eu estou, e aí o Senhor vai abrir as próximas etapas. Assim, eu entrei para a vida da igreja em célula, né? Fui ser um líder de célula e passando por todos esses estágios, até que sempre envolvido com a obra missionária. Então você lembra disso, né, de 2014, mas em 2008 nós começamos a abrir o trabalho que hoje existe em Angola, através de um outro mineiro, pastor Cristiano. Cristiano Vadica. Depois foi o Ederson, Fabiano, então o Nelson expandiu muito mais, está lá até hoje. E sempre envolvido. Até que também na África do Sul começamos em 2017. Uau. E agora definitivamente uma mudança em 2022. Foi quando eu saí daqui, de Belo Horizonte, do pastoreio da videira BH para a videira na cidade de Maputo. Uau. E aí estamos numa nova mudança, que é para a África do Sul há somente um ano. Um ano você está na África do Sul plantando a videira. Irmãos, a videira é uma igreja em célula, né, que tem esse objetivo de alcançar as nações por meio das casas, por meio da célula, uma visão maravilhosa que ela integra bem essa questão da plantação, porque ela auxilia muito, né, na questão da plantação. E qual que é o desafio, pastor, lógico, do missionário, isso falando para os missionários que estão ouvindo, para os irmãos que têm esse chamado, que têm esse despertar. Qual que é o maior desafio, o principal desafio para uma pessoa plantar uma igreja, uma nação como a África do Sul, que não tem a língua oficial, que é o português, no caso é o inglês, é o oficial de lá. Qual que é o maior desafio, né, do missionário nessa plantação, nesse começo? Pastor Alex, falando para quem tem um chamado, eu acredito que o maior desafio é esperar esse timing, esse tempo de oportunidade. Porque na minha ansiedade passada, já não estou mais na idade de ficar ansioso, não. Na minha ansiedade lá da juventude, eu queria abrir muitas portas. E eu tentei fazer isso. Por exemplo, fui atrás de missionários que já estavam no campo missionário para me associar a eles. Mas o Espírito Santo não permitiu. Uau. Você lembra quando o apóstolo Paulo, né, queria ir a Bitínia, outros lugares, e a Escritura diz, né, no livro de Atos, mas o Espírito do Senhor não permitiu. A gente fica pensando, poxa, mas o sujeito queria pregar o Evangelho e o Espírito Santo não permitiu. Graças a Deus, essa é a operação do Espírito Santo nos guardando. Então, para quem tem chamado missionário, eu digo para você, espera o tempo oportuno da parte de Deus. Porque às vezes você pensa, eu preciso ir agora, eu tenho que fazer alguma coisa. Quando na verdade o Senhor está preparando você para ter um ministério muito maior lá na frente. Uau. Deixa eu colocar isso em fatos. Sim. Eu fui chamado então em 97, certo? E eu tentei e procurei vários missionários que já estavam em campo. Me lembro, por exemplo, do Dr. Josué Irion, que já estava nos Estados Unidos. Esteve aqui em Minas Gerais há muito tempo atrás, pregando em Sete Lagoas, Igreja Batista da Floresta, e foi um mover. Ele é um missionário, um evangelista das Assembleias de Deus. Então, em 97, eu ainda não estava na videira. Eu me conectei a esse missionário, e onde ele fosse no Brasil e fora do Brasil, eu estava lá. Uau. Uma vez eu fui em Fortaleza, no congresso da Jocum, Congresso de Missões de Fortaleza, em 1998,
para ouvir esse missionário. Sentei na primeira fileira do Congresso de Missões com o objetivo de encontrar e falar com ele, falar, Dr. José Herion, eu quero estudar com você nos Estados Unidos. Uau. Pastor Alex, eu encontrei com ele no elevador do hotel. Eu falei, agora, é Deus que está fazendo essa oportunidade. Era o que eu queria. Eu ia estudar com ele lá nos Estados Unidos, fazer o seminário teológico em Pasadena, na Califórnia. E aí, quando eu entrei no elevador, ele estava lá, eu cumprimentei, eu travei. Não saía, eu queria falar, não saía a voz. Meu, José. A mesma coisa que o Espírito Santo fez ali com Paulo. Eu não vou permitir, porque eu tenho um caminho maior para você. Então, excelente. Compara para você ver. Então, isso foi em 97, eu ia fazer uma carreira solo com o missionário. Mas dentro da igreja local, e aí eu digo para você que tem um chamado, lembra da recomendação apostólica lá de Atos, capítulo 1, verso 8. Ser de minhas testemunhas, ali tem um processo de missões. Processo. Tem um processo de missões. Amadurecimento. Né? Em Jerusalém, cidade local. Judéia e Samaria, estadual. E até os confins da terra, internacional. Uau. Hoje eu tenho consciência desse processo. Uau. E fiz parte dele. Mas naquela ocasião eu não tinha. Eu queria fazer muita energia, né? Missionária. Viajar, estudar fora. E aí o Espírito Santo não permitiu. Eu voltei então, peguei aquilo e cumpri toda a etapa, né? Dentro do ministério que eu estou até hoje há 25 anos. Uau. E olha o potencial que hoje, se você me falasse naquela época, jamais poderia imaginar. O Senhor ter me dado então um ministério na África, com 7 nações, né? São mais igrejas, só em Moçambique temos 14 igrejas. Uau. Então somos mais de 20 igrejas ali na minha supervisão e vamos ampliar para 11 no ano que vem. Então aquele mais missionário, vamos ampliar para 11 no nações. Total. Vamos estar 11 nações. Quais nações hoje o senhor é responsável, pastor? Uganda, Tanzânia, Quênia, África do Sul, Zâmbia, Moçambique e Sudão do Sul. E vamos entrar no próximo ano? Vamos entrar na Nigéria, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Uau! Então, e temos ainda Angola, que é um grande ministério lá na África, pastor Nelson que coordena. Então, imagina a diferença dessas duas carreiras, pastor Alex. Uau. Então, você que é missionário, que está nos ouvindo aqui no SouzoCast, não faça carreira solo, eu não recomendo. Eu recomendo que você cumpra os processos aí na igreja local onde o Senhor te colocou. Servindo os pastores, servindo os irmãos. Jerusalém, Judéia e Samaria. Até os confins. Então, hoje eu só estou aqui porque eu faço parte de uma família de igrejas que você disse, né, mencionou, que é a videira e a vinha, e que me dão suporte em todo sentido para fazer essa missão financeira, espiritual, de equipe. É muito diferente. Relacionamento, né? É outra coisa. É muito melhor. É outra coisa. Que coisa maravilhosa. Pastor, quais as dificuldades de adaptação lá com a língua, hoje na África do Sul? Porque a África do Sul para o senhor é um desafio, porque o senhor né, teve em países, o senhor tem bastante, flui bem em países de língua portuguesa, porque antes do senhor chegar lá, o senhor tinha enviado pastores, que é o caso do Cristiano Vadic, pastor Nelson, o pastor Ederson, Fabiano Braz, Jorge Paulo, foi ordenado junto comigo, meu amigo. Está lá, em Angola. Lá em Angola. Então, todos esses países são de língua portuguesa. Sim. E agora o desafio foi maior, né, língua inglesa. Qual que é o maior desafio, né, com a família, ir para um lugar, porque o senhor também tem uma graça especial para plantação de igrejas, muito forte. Então, o senhor enviou muita gente e agora o senhor está vivendo esse momento lá na África do Sul. Conta pra gente o desafio lá. A diferença cultural. Só aqui, fazendo uma correção, você falou que durante aqui os 17 anos que eu fiquei, nós plantamos mais de 50 igrejas, né? Foram 92. 92 A gente não esquece os filhos que tem. 92 igrejas. 92 igrejas e microigrejas. Porque, pastor Alex, nós consideramos uma microigreja 2 ou mais reunidos em um lugar, no nome do Senhor. Então, se tivermos
em uma cidade, 2 ou mais irmãos reunidos em uma célula, no nome do Senhor, consideramos que é uma microigreja. Uau. É um potencial para uma grande igreja. Então, no meu ministério aqui em Minas, foram 92, deixei 92 igrejas e microigrejas. Isso realmente é um chamado pessoal, eu reconheço. Que Deus me deu essa graça e essa alegria. Eu gosto. Ontem mesmo, vindo para cá, quase que eu me atrasei, porque eu queria parar nas cidades onde tem os irmãos. eu vim de Goiânia, eu queria parar em Paracatu para ver o irmão lá que nós colocamos. Aí depois em Três Marias para ver outro irmão que está lá à frente da igreja. Então, é um chamado pessoal. Siga o chamado que Deus te deu. Uau. Sem comparações. Claro. Né? E sem tentar projetar nos outros aquilo que Deus chamou você para fazer. Então, outros pastores não têm essa obrigação, não. Porque não é uma obrigação, não. É um chamado para edificação. Falando do desafio da África do Sul, a África é um continente de 54 países. Nós estamos em 10 deles. Então, meu chamado pessoal é plantar uma igreja em cada uma das capitais desses 54 países. Feito isso, pode despedir o missionário em paz. Aleluia. Mas como eu sei que é uma longa jornada, então estou muito animado para continuar. Isso aí. E a África do Sul é um país maravilhoso, é um país muito diferenciado dos demais países da África. Não planejamos estar lá. Nós estamos muito bem no nosso ministério em Moçambique. Moçambique é uma grande igreja, uma igreja de mais de 1.000 membros hoje. Uau. E tem toda uma estrutura, centenas de líderes, são 104 células, quase 2.000 crianças, 1.873 crianças. Uau. Então, todos esses números da África, especialmente de crianças, são muito grandes. Língua portuguesa, então tranquilo. Principal desafio para você, missionário transcultural, que a gente vai para uma outra cultura, é a língua. Se você tem um chamado para uma outra cultura, em especial outra língua, seja inglês ou francês, eu recomendo que você ganhe tempo agora estudando a língua. Foi o que aconteceu comigo, né? Os meus pais me colocaram na escola de inglês com 13 anos. Então, desde esse tempo, eu não sabia, mas Deus já estava me preparando para estar hoje num país de fala inglesa. Não é a principal língua é o afrikaans, que é falado por toda a população. Mas o inglês é a língua comercial, é a língua do dia a dia, especialmente da geração mais nova. Quanto à adaptação, eu costumo dizer que a cidade, a cultura, essas coisas são secundárias, se você está adaptado à igreja local. A vida do missionário é a vida da igreja. Tremendo. Então, guarda isso. As pessoas perguntam, pastor, qual é a diferença de viver em Moçambique ou no Brasil? Honestamente, eu fui com toda a minha família em 2022. Né, os meus filhos, eu tenho 3 filhos, um homem e 2 meninas, e com a minha esposa, Janaína, que também é pastora comigo, e fomos. E assim, honestamente, eu não percebi nenhuma diferença no convívio da nossa família. Porque o nosso convívio é a vida da igreja. Uau. A vida do ministro é a vida do seu ministério. É isso aí. Então, se você vive ali a vida do ministério, você pode viver em qualquer cidade. Uau. Eu percebo que o modelo de plantação de igreja da videira, que é essa questão da vivência com os irmãos dia a dia, isso traz ali uma integração, uma facilidade, porque o senhor não vai para lá para poder fazer uma reunião. Você não vai para lá para fazer uma conferência como um conferencista, nada contra quem vai fazer. A pessoa que vai fazer isso é importante, a pessoa fazer uma grande conferência, um ministro trazer uma palavra. Não, você vai para lá viver. Então você vai viver de segunda a segunda à noite, ter as dificuldades, as limitações. Óbvio que vai ter desafios. Eu creio que isso já deve ter passado muitos desafios, até mesmo de países em guerras, países que há perseguição, e há perseguição a estrangeiros. Então tudo isso o senhor aprende a lidar com isso naquela região. Eu acho que na África do Sul não tem tanto isso. Na África do Sul hoje, essa perseguição contra estrangeiro.
Tem outras. Tem Não, outras? não da mesma maneira como, por exemplo, o Sudão do Sul, está acontecendo agora na Nigéria, né? Mesmo em Moçambique eu tive que sair por uma questão política. Os países africanos, não vou dizer com exceção da África do Sul, porque eu sou muito novo lá, eles são muito instáveis politicamente. Ontem eu estava falando com o nosso obreiro lá em Guiné, que teve um golpe de Estado. Teve eleições presidenciais na semana passada e, naturalmente, lá o antigo presidente não aceitou, então uma junta militar assumiu. Isso acontece, eu tenho certeza que você nem recebeu essa informação, correto? Não. Sabe por quê, pastor Alex? Infelizmente, o continente africano não interessa para o resto do mundo. Você não vai vê-lo nos noticiários, nas mídias, porque está lá em 1 Coríntios capítulo 1. Ele é desprezado e desprezível aos olhos desse mundo. Por isso é muito bom estarmos aqui e compartilharmos isso, porque você vai ver um grande avivamento no continente africano. Eu falei isso ontem. Ontem eu estava ministrando algo e eu falei para os irmãos, se preparem, a África vai ser o maior berço de envio de evangelistas para o mundo. E grandes homens de Deus, ministros do evangelho, homens afogueados, gente que opera em cura, opera em milagre, opera em maravilhas, vão sair da África. E você já está convidado a ampliar o seu ministério. Amém. Para essas fronteiras internacionais. Amém. Agosto eu vou estar em Angola. Agosto eu já estou com uma agenda preparada para poder pisar lá em Angola. É por isso que eu estou aqui. Não é à toa que essa é a primícia. Isso aí. Estou aqui também para liberar sobre o seu ministério. Amém. Essa unção, você já tem uma unção local, mas ela vai se expandir. Amém. Lembra dessa palavra? Jerusalém, Judéia e Samaria, estadual, né, Brasil e até os confins da terra. Então, sobre essa questão da africana, então esses países têm uma instabilidade política, especialmente quando tem eleições presidenciais. As eleições provinciais, que eles chamam, né, ou estaduais, não há muito problema. Mas quando chega às presidenciais, aí é perigoso. Então, eu sou um missionário novo em África. Eu tenho apenas 4 anos vivendo lá. Já começamos a trabalhar desde 2008, mas você se lembra, em missões indo e voltando. Sim. E enviando. Então, naquela época do meu ministério era abençoar financeiramente, através da nossa igreja local, e enviar pastores da nossa equipe. Colegas seus de ministério estão lá, outros voltaram e outros permanecem. Pastor Cristiano Ovadik, que é mineiro, está lá há 14 anos. Uau. Com a família, em Moçambique, né, o Jorge Paulo e outros que estão lá. Então, essa era parte do meu ministério, financiar e enviar. Eu acho que isso é parte do ministério de toda a igreja local sadia. Sim. Faz parte da grande comissão. Sim. Então, uma igreja sadia, ela investe em missões. Precisa. Ela faz parte da edificação da igreja. Da ampliação do evangelho, expansão do reino de Deus. E isso, eu gosto de dizer que pastor, eu não tenho chamado missionário. Tem. Tem sim. Todo crente tem. Todo crente. Talvez você não tenha um chamado missionário como o meu, de estar lá na ponta. Mas nós temos irmãos que são missionários aqui. Sim. Eles são os missionários que seguram a corda para missionários como eu estarem lá na ponta pregando o evangelho. Então, não é sobre esse é maior ou menor. Todos somos missionários. Em Jerusalém aqui, na sua escola, no seu ambiente de trabalho. Na sua célula. Na sua célula. No bairro. Então, a célula está ali para financiar a obra missionária. Missões urbanas. Isso mesmo. E aqueles outros que estão lá na ponta. Então, a principal dificuldade dessa questão africana é a estabilidade política. Conta pra gente um milagre, pastor, que o senhor viveu lá. Um testemunho de um milagre na África do Sul, nessa plantação da África do Sul. Que você chegou lá, um favor para uma casa, para um prédio, irmãos chegando. Sabe uma coisa interessante da África que quebrou na minha mente, que era um mito? É o seguinte, eu achava que... se eu perguntar aqui para você, vamos fazer aqui um ping-pong aqui rapidinho. Me fala 3 palavras que vem à sua mente, assim, imediatamente quando se fala África. Sem pensar muito, só fala. A floresta. Floresta, ok. Floresta. O amor dos irmãos.
eu percebo que são irmãos amorosos, sim, acolher. E dificuldades, limitações. Fome, pobreza, miséria, Isso etc. Então, tá vendo? Essas coisas que vêm à nossa mente, nem sempre elas são a realidade. Então, tudo bem, fome, pobreza e miséria, né? Quando você fala, coitado desse missionário, né? Tadinho desse pastor, ele estava servindo aqui em BH, tão legal, né? Aí fizeram isso. Essa maldade com ele, enviaram ele para a África. Moçambique, pastor Alex, é o 6º país mais pobre do mundo. Uau! Nessas listagens desses órgãos. Mas eu não acredito nelas. Então você está me perguntando, o maior milagre, pastor, que você viu lá em África foi a mudança da mentalidade dos irmãos. Uau! Quando eu cheguei, tudo que era na igreja era de graça. Aí você fala, nossa, que bênção. Bênção nada, é maldição. Porque essa é a receita para deixar o povo miserável. Isso aí. É dar continuamente a eles. E não fazer com que eles... Tem um fundo esquerdista aí debaixo disso aí. Continuamente a escravidão da mentalidade que você não tem. Isso aí. Então, quando eu vou ministrar nas igrejas e as pessoas, eu faço essa pergunta, né? Do que vem à mente. Aí eles sempre falam fome, pobreza, miséria. Mas isso tem aqui a poucos quarteirões daqui, sim, de onde nós estamos. Tem no Brasil, tem na janela 1040. Sim. Agora, o difícil o milagre é tirar isso da mente e do coração dos irmãos. Então eles recebiam tudo de graça. O encontro era de graça, os cursos eram de graça. Por quê? Aí é que vem a miséria. Porque eles não têm dinheiro para pagar. Eu falei, que bênção. Então a partir de agora eu cheguei e tudo vai ser cobrado. Eles falam, pastor miserável, não é possível esse povo. Aí a equipe juntou e falou, pastor, não vai dar certo. Aí eu falei, que bom, eu sou missionário novo, né? Então você põe a culpa no branco aqui que chegou, tá tudo certo. Mas se der certo, então eu vou mostrar para vocês o que diz lá em Provérbios 21:20. O tesouro desejável está na casa. Mas o insensato desperdiça. Então, pastor Alex, você que é um homem da fé, um homem que tem vindo no ministério próspero, esse foi o maior milagre que eu vi. O povo miserável se tornando um povo próspero. Uau. Hoje, a nossa igreja em Moçambique está caminhando para se tornar autossustentável. Não vai precisar de mais nenhum investidor estrangeiro para ela se manter. E isso é um desafio na plantação da igreja. Estou estudando um pouco sobre isso. A Souza tem 5 anos. Eu tenho visto, ela é completamente autossustentável, ela sempre foi autossustentável, assim, mesmo porque eu comecei ela trabalhando. Sim. Eu era empresário. E isso ajudou muito na plantação da igreja. Aprendi com o senhor. Recomendo que comece assim. Aprendi com o senhor. Comecei, aí isso foi muito bom. Isso fortaleceu muito a estrutura e a base da igreja. E hoje o ministério consegue sustentar minha família, nós abençoamos pessoas. Muitas pessoas recebem ofertas da igreja. Eu percebo que alcançar, para uma plantação da igreja, alcançar esse equilíbrio da autossustentabilidade é um desafio muito grande para o plantador. Sim. E para a igreja. Eu estava conversando com o pastor Iná, que é o vice lá da igreja central, né, que é uma mega igreja em Belo Horizonte hoje, uma das maiores igrejas em células em Belo Horizonte hoje. Eu estava conversando com ele, o desafio estava me falando, pastor, nós temos 28 igrejas, só 14 delas são autossustentáveis, outras 14 dependem. E isso é um problema muito grande. Como é que o senhor vê isso na plantação? Pastor Alex, nós temos um modelo aí paulino de plantação de igrejas. O apóstolo Paulo, sem sombra de dúvidas, é quem, abre aspas, sistematizou o modelo que temos no Novo Testamento de plantação de igreja. Qual era o modelo, qual é o modelo paulino de plantação de igreja? Ele ia para uma grande cidade e nessa grande cidade ia para a sinagoga pregar o evangelho. Na sinagoga, quando ele pregava o evangelho, havia uma celeuma, um confronto entre ali grupos, saduceus, discussão, fariseus, né? Etc. E aqueles que criam, ele levava para uma casa. Uau. E começava, chame como você quiser, grupo pequeno, grupo familiar, célula, life group, como nós chamamos lá, né, grupo de vida, não importa o nome, é o conteúdo. Então, ele começava a célula, só que ele trabalhava secularmente.
Então, eu recomendo que sempre faça assim, se não existe um fundo de missões. Sim. Então, se a igreja tem um fundo de missões, né, nós temos, os batistas têm, os presbiterianos têm, os metodistas têm, esse fundo de missões é para financiar a obra missionária. Sim. Então, se a igreja tem um fundo de missões, use-o. Se ela não tem, então eu recomendo que ela comece dessa maneira como você mesmo começou. E sabe um benefício que eu vejo nisso, pastor Zemar? É a interação com a sociedade. O pastor, né, o plantador missionário, ele tem o chamado pastoral. Para mim, se tem chamado pastoral, tem que ter ovelha. Essa pessoa fala, eu sou seu pastor, então eu quero ver as ovelhas. Primeira coisa que eu quero ver, a qualidade delas, porque a Bíblia manda avaliar a qualidade da ovelha, a qualidade do rebanho. Uhum. Então, se a pessoa tem um chamado ministerial, tem um chamado pastoral, aonde ele tiver, ele vai ser o campo missionário dele. Seja no escritório, seja no lava-jato, seja no trabalho, no ofício que ele faz. Porque ele vai conseguir ali influenciar. Então, o que eu penso do pastor plantando uma igreja local? Ele trabalhando para poder trazer pessoas para sua célula. Isso mesmo. Trazer pessoas para estar com ele, estar com a família dele, e ele conseguir ali, realmente ali interagir. Não é somente pelo dinheiro, é pela integração social. E eu acho que isso é fantástico. O apóstolo Paulo viveu isso. Ele construiu tendas, e quando ele não teve mais forças, mandaram ofertas para eles, como está lá em Filipenses 4. Né? Ele fala com os irmãos, agradece as ofertas que chegou até ele. Uhum. Mas no tempo que ele teve força, ele trabalhou para não ser pesado a obra de Deus. Deixa eu te contar, você se lembra disso, você convive comigo há muito tempo. Nesses 20 anos que eu estou plantando igreja, e 17 deles foram aqui em Minas, eu tenho estudos de caso. Estudo de caso Caratinga, é exatamente esse que você está falando. Uau. Enviamos para lá um pastor, do nada. Como ele não tinha isso que você chamou, muito sabiamente, da interação social, ou da interação com o trabalho, ele foi sustentado, alugou uma casa e não conhecia ninguém na cidade. Ele é a família dele, então começaram uma célula, mas não foi para frente. Por quê? Ele não tinha conexão com a cidade. Depois que eu percebi isso, então ele teve que voltar depois de um ano, não prosperou, não cresceu, não avançou. E uma pessoa muito correta, muito santa, consagrada. Eu falei para o Senhor, mas por que não deu certo? O que eu acho maravilhoso do Espírito Santo é isso, que não tem modelo definido. Na eclesiologia não tem. Não. Então você como Souza e vai expandir e tal, o Senhor pode te dar um modelo e o outro está usando outro modelo. E aí eu percebi, e você se lembra, eu adotei, tínhamos lá uma turma especial com jovens seminaristas. Uau. E qual foi o critério que eu adotei após Caratinga? Só vai ser enviado se tiver um trabalho local. Mesmo que tinha um sustento da vinha. Então, hoje eu pratico isso lá em Moçambique, por exemplo. Nós abrimos esse ano a igreja numa cidade chamada Tete, ao norte. Está lá o missionário, ele está sustentado lá com o valor que enviamos para ele, uma oferta. Fundo de amparo lá da missão. Mas sabe qual foi a direção que eu falei para ele? Vai arrumar um trabalho. Por quê? Porque está no começo, só tem uma célula. Tem que trabalhar. 1, 2, 3 células. O contato que ele tiver com o trabalho na cidade, e eu recomendo que seja um trabalho que tenha o maior contato com pessoas. Isso aí. Não vai arrumar um trabalho lá que você fica atrás. Não. Vai caixa de supermercado, balconista, vendedor, para conversar na rua e convidar pessoas para a célula. Sabe o que aconteceu, pastor Alex? Hoje mesmo, sábado, ele está fazendo o primeiro encontro com Deus lá, com 9 pessoas. Uau! 9 pessoas encontro com Deus. 0, ele foi do 0. Mas depois, então, do estudo de caso de Caratinga, eu percebi, falei, não, tem que fazer igual o apóstolo Paulo. Chega na cidade, vai fazer um trabalho. O dele era tenda. Quando é que eu devo deixar de trabalhar secularmente para me dedicar ao ministério, como você mesmo fez? Você se lembra, né? A gente conversou uma vez, você falou, pastor, eu quero deixar de trabalhar. Eu falei, não faz isso agora não. Verdade. Continua, por favor. Quando é que eu devo parar? Quando as suas ovelhas se multiplicarem e elas te exigirem mais trabalho, mais tempo do que você pode dar dividindo o seu tempo com o trabalho secular. Algo que aconteceu comigo individual, né? E eu acho que só serve como testemunho, mas não é regra, não é vida de regra. O meu coração começou
Eu fui empresário do ramo industrial, eu tinha uma indústria de imóveis, no qual, Paz e Refrigeração, no qual esse homem que vos fala que deu o nome para a empresa. Eu gosto de dar nome para empresas, né? Ele deu o nome para a empresa. Então, assim, Paz e Refrigeração. Eu falei, é isso mesmo. Pastor Zé, homem de Deus. Fluiu, foi uma bênção. Abençoamos muitos ministérios. Sim. Né? Muitos ministérios conseguimos abençoar. Mas o que aconteceu comigo foi o seguinte: o desejo no meu coração de realizar, não é só financeiro, realizar a função começou a diminuir. E o desejo do ministério cresceu muito. Muitas vezes eu ia atender um cliente e eu atendia ele, a parte comercial, o mobiliário que ele queria comprar, mas aí já entrava já a função pastoral, ele já começava a abrir o coração, eu saía de lá e começava a orar pela pessoa, e já estava querendo fazer já uma visita para um parente que estava no hospital, vinculado àquilo. E isso começou a acontecer muito. Eu estava visitando alguém, atendendo alguém comercialmente, aquilo começava a se tornar uma visita pastoral. Sim. Começou a se tornar, o ministério começou a ter uma proporção muito maior na minha casa, no meu coração. Eu sentava para conversar com as pessoas. Quando eu entrava em lojas, eu falava, gente, aqui daria uma igreja. Eu entrava no supermercado para atender, falei, cara, o púlpito poderia ficar ali. Não, mas eu vim para poder fazer um projeto de padaria. E aí eu me reorganizava na minha mente. Muitas telas que eu abria, eu fazia projeto, eu abria a tela e falei, gente, aqui daria os banheiros aqui. Então o Kids ficava aqui. O seu coração já está apaixonado, consumido por aquilo. O coração estava apaixonado por aquilo, pela obra do ministério, por essa plantação poderosa que é a vida da igreja. Irmãos, a vida da igreja é uma bênção. Ela guarda a sua vida, guarda a sua família. Eu tenho vivido isso e eu louvo a Deus por ter andado com o Senhor e ter tido essa honra de receber essa unção, essa graça de Deus de plantar, de edificar. Pastor, nós estamos caminhando para o fim, olha como é que passa rápido. Oh, que pena. Gostei desse negócio. Vamos fazer mais. Vamos fazer mais, vamos fazer muitos mais. Amém. Isso é muito bom. A galera gosta, o povo gosta demais. Eu tenho uma pergunta aqui. Sim. Onde o Senhor enxerga a igreja em África do Sul daqui a 5 anos? Oh, aleluia. Onde você enxerga ela? Como você enxerga ela? O tamanho dela, a influência dela na cidade. Daqui a 5 anos eu enxergo, né, a videira lá em Cape Town. Nós estamos na Cidade do Cabo, como uma igreja de milhares, em um prédio próprio, para um local para 14 mil pessoas. Uau! Mas vai ser ampliado até 21 mil. São 3 andares de 7 mil pessoas. Aleluia! Esse é o meu alvo para os próximos 5 anos. Ousado, pastor? Eu diria de fé. Por quê? Porque eu percebi, você me perguntou a respeito dos milagres, né, que eu vi. Um outro milagre que eu vi claramente, pastor Alex, é o Senhor indo adiante de nós, abrindo as portas. Uau. Antes que nós chegássemos lá, a igreja já estava registrada, o que é muito difícil para uma igreja africana. Elas existem, mas não tem papel, não tem registro. Tem CNPJ, assim? Alguns países nem pode realmente ter. Temos que ficar debaixo de um outro ministério local, Sim. Como é o caso da videira em Angola. Estamos debaixo de um guarda-chuva lá de uma igreja oficial. Então, uma igreja africana ter uma documentação, isso é um milagre. Outro testemunho é de ter também ali um local de reuniões sem nem mesmo ter um tempo de igreja. Uau. Porque, você sabe, é muito difícil alugar coisas em nome da igreja. Muito. Sendo um estrangeiro, muito mais. Então, além da mudança de mentalidade e prosperidade dos africanos, que eu considero que é o maior milagre que eu vi, é um milagre também de portas abertas. Quando Deus quer você num lugar, num país, Ele vai dar estrutura para você lá. E nós não fazemos missões onde não temos visto. Uau. Então, por exemplo, eu já tenho um visto de 3 anos para a África do Sul. É muito difícil também. Dificílimo. Tem pessoas lá brasileiras que estão tentando há 10, 20 anos. E nós conseguimos assim, rapidamente. Graças de Deus. Muito favor. Eu considero que esse é um grande milagre. Uau, tremendo, pastor. Fico ouvindo o senhor e a minha cabeça começa assim, sabe? É bom estar registrado aqui nesse podcast que a Sozo vai começar a se expandir. Amém. Não sei de que maneira vai acontecer isso, mas
virão até a sua porta, batendo e pedindo: Pastor Alex, precisamos de uma célula aqui na cidade tal, precisamos de uma célula aqui, talvez até em outro estado. E você, I'm sorry, mas você me convidou, então agora vai ter que fluir nessa unção. Amém. Eu tô aberto para isso. Isso é de Deus. Nós estamos vivendo um ano do transbordar na nossa igreja, finalizando um ano do transbordar, trazendo o Senhor, né, no final do ano do transbordar. Isso tem algo profético que está acontecendo. Nós estamos, hoje mesmo, nós estamos fazendo uma formatura com 300 pessoas. 300 pessoas envolvidas. 300 trabalhos para a Seara. Numa escola de ministérios que nós fizemos durante 9 meses. Então tem uma expansão acontecendo no nosso meio, né, em todos os aspectos financeiros, milagres extraordinários, também de liderança, de gente apaixonada por Jesus, as células transbordando. Nós estamos vivendo isso, exatamente, essa expansão. Eu tenho orado ao Senhor. Realmente, Senhor, aonde o Senhor quer nos levar? Mas eu quero ir só se o Senhor for. Tô orando e falando como Moisés, né? Se o Senhor for, eu vou estar indo junto. Se o Senhor não for, eu não tô. Porque eu aprendi que andar debaixo do favor é muito melhor do que ter simplesmente um desejo no coração. Eu quero favor. Eu quero favor. Mais leve, favor é mais leve, divertido. Favor é divertido. As portas se abrem, as pessoas se conectam. Então, esse é o desejo do nosso coração. Pastor Zé Mal, eu quero te agradecer muito por o senhor estar aqui. Eu quero falar para você que está nos assistindo, segue esse homem. É isso que ele falou, e eu quero até destacar. Eu sigo o senhor já tem muitos anos, desde que o senhor está plantando a primeira igreja lá na África, que o senhor teve lá. A primeira foi em Moçambique. Foi em Angola, 2008, depois Moçambique. A última que você saiu foi de Moçambique? A última que eu saí como pastor da igreja local. Você deixou um pastor lá, como é que chama o pastor? Pastor Helder Chacala. Chacala. Eu percebi, naqueles irmãos, a mudança da vestimenta deles. Olha só. Eu percebi, quando o senhor chegou lá, eles tinham uma maneira de se comportar, e agora, quando o senhor saiu, o senhor deixou lá os irmãos lá pastoreando, a postura dele, o senhor fez uma reunião de supervisão da vinha que o pastor Luiz teve, eu fiquei observando, falei, olha aí, os irmãos estão alinhados, estão no padrão, estão assim, né, realmente correspondendo à expectativa que Deus tem para cada um deles. A mudança de mentalidade é algo que é um desafio, mas eu percebo que o senhor tem essa graça de Deus. O senhor tem uma graça de tirar essa mentalidade de escravo e estabelecer a mentalidade dos nobres, né? Amém. Daquelas pessoas que pensam as coisas lá do alto. Segue esse homem de Deus nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, conecta ele, é gente séria, invista nesse ministério. Esse é um ministério que você pode colocar a sua semente, porque você vai receber, né, segundo a semente que você ministrar. Você que é nosso seguidor sabe que nós temos essa cultura de ensinar as pessoas a ofertar na vida das pessoas. E não queremos controlar. Seja generoso, oferte com abundância, porque você vai receber segundo a semente que Deus colocar no seu coração, seja de oração, seja de uma palavra, de um envio. Talvez a pessoa que está no campo, né, pastor, precisa, às vezes, não é de dinheiro, às vezes de uma mensagem, de uma palavra, de incentivo, para não desistir, né, receber uma oração. Que valor que tem nisso? Então, quero pedir você, que é nosso seguidor aqui, que é membro, né, desse canal poderoso, que tem crescido muito, para a glória de Deus. E eu quero deixar esse momento aqui para o senhor dar as considerações finais, pastor. Obrigado, pastor Alex, todos os irmãos. As pessoas sempre me perguntam qual que é a coisa mais difícil no campo missionário. Às vezes alguns pensam imediatamente, é o dinheiro. Não, não é. É a condição da estrutura daquele país. Não, também não é. É a solidão, sabia? Uau! O missionário, especialmente se ele for estrangeiro, ele está numa categoria única da Bíblia. Os órfãos, a viúva e o estrangeiro. Então, quem vive em uma outra cultura, pastor Alex, está debaixo de um cuidado especial de Deus, segundo as Escrituras, desde o Antigo Testamento. Uau. Ele é um estrangeiro. E hoje eu sou estrangeiro. E agora eu estou aqui na terra Brasília. É um sentimento único. Então, você falou uma coisa muito abençoada. Se tiver que escolher a semente que você vai mandar, se for entre dinheiro, atenção ou uma ligação, faz uma ligação. Uau! Manda uma mensagem, manda um WhatsApp de oração. Eu estou te falando de experiência própria. Vai ser muito bom para aquele missionário. Ele vai se sentir abençoado, glória a Deus. Acolhido.
Glória. Obrigado pela oportunidade. Foi muito bom estar aqui com os irmãos. Estamos juntos, é um prazer, o primeiro de muitos. Amém. O próximo vai ser na África. Aleluia. Aleluia, amém. Concordo. Glória a Deus, é isso aí.